Boa tarde. Como já foi dito, o tema do meu trabalho é conversores flyback modular conectado em série na entrada e série na saída, operando em modo descontínuo com pulso único de comando. Esse trabalho está estruturado na parte objetivo, a contextualização, uma revisão bibliográfica, a proposta do trabalho, os conversores flyback em condição descontínua, os circuitos Nuber utilizados nesse projeto, a conexão série-série entre conversores flyback em modo descontínuo, a modelagem da conexão série-série de conversores flyback em modo descontínuo, a metodologia utilizada no projeto do protótipo, os resultados obtidos na simulação e nos experimentais, e a conclusão do trabalho. O objetivo desse trabalho, o principal do trabalho, é desenvolver o conversor CC-CC modular com entrada em série e saída em série, baseado na associação de conversores flyback. Com isso aí, vamos utilizar componentes de baixa tensão, manter o equilíbrio entre as tensões de entrada e saída dos conversores, utilizando o sistema de controle simplificado, com pulso único de comando entre os conversores. O porquê desse tema? Com os dias de hoje, a energia elétrica vem constantemente sendo cada vez mais utilizada e com a preocupação do meio ambiente, novas propostas de geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica. Nisso, vem sendo estudado a utilização de tensão contínua em acionamento, distribuição e transmissão. Em baixas tensões, conversor existente no mercado, existem inúmeras tecnologias. E são tecnologias já na literatura com ótimo desempenho e os componentes já são de baixo custo e de ótimo rendimento e confiáveis. Já em operações com tensões mais elevadas, os componentes existentes no mercado é de custo elevado e as topologias utilizadas para isso são complexas. No mercado, a tecnologia de semicondutores está limitada basicamente em 4 semicondutores, que seria os tiristores, GTO, IGBT e MOSFET. O IGBT, GTO e tiristor, eles trabalham com potências mais elevadas, com tensões mais elevadas, porém eles possuem alta perda de comutação e ficam limitadas na frequência, em frequências mais baixas. Já o MOSFET pode operar com frequências maiores, porém ele é limitado em tensão. Para poder utilizar o MOSFET em aplicações com alta tensão, teria duas metodologias: fazer associação de interruptores ou associação de conversores. E na bibliografia existe basicamente 4 tipos de associação de conversores. Seria conversor paralelo na entrada e paralelo na saída, paralelo na entrada e série na saída, série na entrada, paralelo na saída e série na entrada e série na saída. As 3 primeiras topologias, paralelo, 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 série, série, paralelo, já são estudadas na literatura. Existem inúmeras aplicações, estudos sobre essas aplicações. Já a aplicação série na entrada e série na saída, não tem muitos estudos sobre esse tipo de conexão. Porque normalmente, para fazer o controle da tensão, das tensões de entrada e da tensão de saída e a potência entre os conversores, exige malha de controle complexas, que tem que fazer o controle de cada conexão, cada tensão de saída e a tensão de entrada de cada conversor. E a proposta desse trabalho é justamente utilizar a conexão série-série, baseado na associação de conversores flyback em modo descontínuo. Nesse tipo de conexão eu consigo utilizar componente de baixa tensão para elevadas tensões e, em vez de utilizar um sistema complexo, eu consigo utilizar um sistema simples para controlar a tensão de saída. Com apenas um pulso único de comando, eu consigo controlar toda a tensão de entrada, deixar em equilíbrio os 3 ou N conversores e na saída também, sem a necessidade de ficar controlando cada conversor individualmente. E antes de continuar falando da conexão séries,
série de conversores, eu vou explicar o porquê utilizar o conversor flyback e as características básicas do conversor flyback. Ele é um conversor acumulador de energia, opera como abaixador ou elevador de tensão, possibilita múltiplas saídas, fácil de ser estabilizado, a saída é isolada da entrada e corrente de saída é descontínua e corrente de entrada é descontínua. E as grandezas, a forma de onda das principais grandezas do conversor flyback. Forma de onda descontínua da entrada e da saída de corrente. E a tensão máxima aplicada no interruptor ativo seria a tensão de entrada mais a tensão de saída refletido para o primário do transformador. E aqui é a característica de saída do conversor. Em corrente, em modo de condução contínua, a saída do conversor, o ganho do conversor varia apenas em relação ao ganho estático, a razão cíclica do conversor. Já no modo descontínuo, o ganho varia com a corrente. Essa parte aqui é o essencial do projeto. Com isso aqui eu consigo controlar, fazer com que o conversor tenha equilíbrio entre as tensões. Isso aqui vai ser o responsável por isso. Essa característica de ganho estático do conversor em modo descontínuo. Só que o flyback possui alguns problemas para trabalhar com potências mais elevadas. Porque ele possui baixo rendimento em potências mais elevadas, porque quando na confecção do transformador existe uma indutância de dispersão intrínseca ao transformador. E essa indutância pode gerar sobretensões nos interruptores, podendo destruir o interruptor ou mau funcionamento. Uma solução para minimizar esse problema seria utilizar um grampeador resistivo ou um snubber. Se eu utilizasse um grampeador resistivo, toda a energia acumulada em indutância de dispersão seria dissipada no resistor do grampeador. E outra solução seria usar o snubber regenerativo, como está demonstrado aqui. Só que na utilização desse snubber, a forma de onda do flyback altera um pouco. Daí aqui seria as formas de ondas básicas do flyback com o snubber regenerativo. Ela é baseada em 6 etapas. A primeira etapa, que seria de T1 a T2, que seria essa etapa aqui. O interruptor ativo está fechado. Então, a indutância magnetizante do transformador é carregada pela fonte e a de dispersão também. Quando a chave é comutada a abrir, a ser bloqueada, o tempo T2 a T3, essa faixa cinza aqui, toda a energia armazenada na indutância de dispersão carrega o capacitor do circuito de snubber. Esse carregamento, essa etapa opera até o momento que a tensão em cima desse capacitor se torna maior que a tensão do secundário refletida para o primário. Nesse momento, vamos para a terceira etapa, o diodo de saída é polarizado e a energia armazenada na indutância magnetizante do transformador é transferida para a saída. E a indutância magnetizante continua atuando aqui no circuito de snubber. A terceira etapa, a energia armazenada na indutância de dispersão cessa e funciona apenas a energia armazenada no indutância de magnetizante é transferida para a saída, que seria essa etapa aqui. Na terceira etapa, na quinta etapa, desculpa, a energia do magnetizante do transformador foi toda transferida para a saída e a saída é segurada pela tensão do capacitor. E a soma das tensões da malha faz com que o diodo do snubber D1 seja polarizado e a energia acumulada no capacitor de snubber retorne para a fonte. E a sexta etapa, que seria essa primeira etapa aqui, aparecendo aqui, do tempo T0 ao tempo T1, quando o interruptor é comutado a conduzir, a energia
do capacitor toda é transferida, passa pela chave, gerando esse sobressinal de corrente no meu interruptor. E voltando a falar sobre a conexão série-série de conversores flyback, que ele possibilita a utilização de componentes de baixa tensão, com malha de controle simplificada e equilíbrio natural das tensões. Quando eu opero conversores idênticos, conversor flyback, nesse caso, três conversores aqui, idênticos, a tensão de saída de entrada de cada conversor vai ser igual à tensão de saída dividido pelo número de conversores, nesse caso dividido por 3. E a saída é a mesma coisa, a tensão de saída vai ser igual à soma das 3 tensões. E a tensão de saída do conversor 1 vai ser igual ao do conversor 2, que vai ser igual ao conversor 3. E essa tensão e a soma desse é igual à saída. Porém, nem sempre os conversores são idênticos. Existe uma pequena diferença entre os conversores. Caso que ao confeccionar o transformador, a indutância magnetizante do transformador fica um pouco diferente. E mesmo assim, os conversores tendem a se equilibrar. Daí eles não ficarão com uma tensão idêntica. Só que terá um ponto de equilíbrio entre essas tensões. Para facilitar o modo como funciona esse equilíbrio, vou começar explicando com 2 conversores em série. Se os conversores forem diferentes, ter uma razão cíclica de comutação diferente e uma indutância de dispersão diferente, a forma de onda da corrente do interruptor é diferente, porque daí então vai ter uma pequena... Um vai comutar primeiro que o outro, e as tensões neles serão diferentes e na saída serão diferentes. E essa diferença ela é baseada entre a indutância magnetizante do transformador e na razão cíclica. Se eles forem iguais, a tensão de saída do conversor 1 vai ser igual à saída dividido por 2. Como ele tem uma pequena diferença, a tensão de saída do conversor 1 dividido pela tensão de saída do conjunto vai ser igual a 1 dividido por 1 mais a indutância magnetizante do conversor 2 dividido pela indutância magnetizante do conversor 1 vezes a razão cíclica do conversor 1 dividido pela razão cíclica do conversor 2 elevado ao quadrado. Então ele é mais suscetível à variação da razão cíclica. E a outra fórmula é igual. Com vários conversores conectados em série, a fórmula que abrange o ponto de equilíbrio entre essas tensões é essa daqui. A tensão do conversor, que eu quero saber qual vai ser a tensão dele, dividido pela tensão total do meu conjunto, de entrada do meu conjunto, vai ser igual a 1 dividido por 1 mais a indutância magnetizante do indutor 1, mais a indutância magnetizante do indutor que eu quero do conjunto do conversor que eu quero saber a tensão de entrada, vezes a razão cíclica do conversor que eu quero saber a tensão, dividido pela razão cíclica do conversor 1 elevado ao quadrado. E a forma continua sucessivamente. A saída funciona da mesma maneira. Ela também varia de acordo com a indutância magnetizante do transformador e a razão cíclica do interruptor. E a fórmula que abrange a tensão de saída de cada conversor será a mesma, né, que a de entrada. Aqui foi traçado um gráfico de acordo com a variação de vários conversores conectados em série. Aqui é a tensão de saída de um conversor em relação à indutância magnetizante deste conversor. Se o conversor tiver com a mesma indutância magnetizante que foi projetado e idêntica aos demais conversores que são conectados com ele, ele vai ter a tensão estabelecida, que seria aquela tensão de saída total do conjunto dividido pelo número de conversores. Caso essa indutância magnetizante seja, vamos supor, 10% maior do que o desejado, a variação da tensão de saída desse conversor vai ser em torno de 5%. Se eu aumentar o número de conversores, colocar, por exemplo, 100 conversores, e a variação da indutância magnetizante for de 10% também, a variação da tensão vai ser de 10% também. Se aumentar mais ainda o número de conversores, ele vai ficar em 10%. Porque aqui, 2 conversores, 3, 5, 10 e 100. Ele
tende a ficar nesse patamar aqui. Então, uma variação de 10% na indutância magnetizante vai variar numa variação de 10% na tensão de entrada. E aquele vai ser o ponto de equilíbrio desse conversor, no conjunto de conversores conectados. E com uma variação percentual da razão cíclica, essa variação percentual seria, a razão cíclica é 0,5. Se eu tenho uma variação de 10%, seria de 0,55. Se eu tenho uma variação de mais de 55 para 2%, eu vou ter uma diferença de em torno de 10% a menos da tensão desejada. E ter vários conversores, essa tensão vai ficar quase 20% menor do que o desejado, porque o conjunto é mais suscetível à variação da razão cíclica elevada ao quadrado. Então, causa mais problema a variação da razão cíclica que a indutância magnetizante dos transformadores. Mas, uma coisa é os conversores entrarem em equilíbrio, as tensões de entrada que eu quero. Se houver um desequilíbrio entre essas tensões, ele volta para esse ponto de operação? Volta. Facilitando essa análise, supondo que todos os conversores são iguais, só para facilitar a análise. Se todos os conversores forem iguais, a tensão de entrada do conversor 1 estiver igual à tensão de entrada do conversor 2, não existirá essa corrente de desequilíbrio entre os conversores. Caso haja um desequilíbrio entre essa tensão e essa aqui, vai surgir uma corrente de desequilíbrio, forçando os conversores a voltarem no seu ponto de equilíbrio. Na saída é a mesma coisa. Caso haja uma variação da tensão de saída do conversor 1 em relação ao conversor 2, surge uma corrente de desequilíbrio Y que tende a fazer que os conversores voltem ao ponto de equilíbrio. Aqui é apresentado um diagrama de blocos que representa esse controle. A tensão de entrada do conversor 1 e a tensão de entrada do conversor 2. Se existir uma diferença entre os dois conversores, vai surgir a corrente IX, que é integrada pelo capacitor de entrada. Na saída é a mesma coisa, com a tensão de saída do conversor 1 diferente da tensão da saída do conversor 2, vai gerar uma corrente de desequilíbrio entre os conversores, que será integrada pelo capacitor de saída. E para N conversores, seria a mesma ideia, que para facilitar a análise, se todos os conversores forem idênticos, houver um desequilíbrio entre a tensão do conversor 1 em relação ao conversor 2, irá surgir uma corrente entre os dois conversores, que tende a fazer com que a entrada dos conversores volte a entrar em equilíbrio. E na saída é a mesma coisa. Se o conversor 1 ficar diferente do conversor 1 ficar diferente do conversor 2, surge a corrente de desequilíbrio, forçando que a tensão volte ao ponto de equilíbrio. Aqui é apresentado o diagrama de bloco para 4 conversores conectados em série. Então, se for diferente da tensão do conversor 2, que gera a corrente de desequilíbrio, que é integrada pelo capacitor de saída. E a corrente do capacitor 2 em relação com o capacitor 3, a corrente de desequilíbrio, também influencia um pouco no equilíbrio da tensão de saída do conversor 2. E a saída, a mesma funcionalidade. Para ressaltar esse equilíbrio, foi feita uma simulação com 3 conversores flyback conectados em série, 3 conversores idênticos. Iniciei a simulação na entrada com equilíbrio de 5% entre os conversores. 5% a mais nesse conversor, tensão ideal desejada nesse conversor, e 5% a menos do desejado. Depois também fiz outra simulação com 10% a mais do desejado, e 5% a menos do desejado. E esse foi o resultado, a tensão de saída. Começando com uma variação de 5%, ele tende ao ponto de equilíbrio. Lógico, influencia um pouco a saída e a saída também volta ao ponto de equilíbrio. Já se eu fizer um desequilíbrio na saída, ela tende a retornar ao ponto de equilíbrio e a entrada nem percebe que houve um desequilíbrio.
Se eu fiz a mesma simulação com o conversor flyback em modo de condução contínua, gerando um desequilíbrio de 5% a mais em um conversor e 5% a menos em outro conversor, e depois outra simulação gerando um desequilíbrio de 5% a mais e depois de 5% a menos, a forma de onda foi obtida foi essa daqui. Ao gerar primeiro caso, um desequilíbrio de 5% a mais e a menos, ele tende a entrar em equilíbrio entre a saída, porque no conversor em modo descontínuo, o ganho estático em relação à razão cíclica. Então, ele tende a igualar a razão cíclica do meu conversor, o ganho estático do meu conversor. A hora que ele iguala, ele permanece no patamar que ele conseguiu se igualar. Se eu fizer um desequilíbrio na saída, ele também se iguala, ele começa com 5% a mais, ele tende a se igualar com a entrada, e a hora que os dois ganhos estáticos ficam iguais, ele volta a estabilizar e fica com essa diferença de tensões. Não tem um ponto de equilíbrio que seria, nesse caso, 200 volts. Falar um pouco da técnica de modelagem para os conversores flyback conectados em série, para fazer o sistema de controle do conjunto. Primeiro, começando com um conversor flyback. Foi feito a modelagem em cima de pequenos sinais, em cima dos interruptores ativo e passivo. E a equação que tivemos na saída em relação a uma pequena perturbação na razão cíclica foi de V0 dividido pela razão cíclica mais 1 sobre S vezes a resistência de saída, capacitor de saída dividido por 2. E para validar essa equação, foi feita uma simulação do conversor e uma simulação com a equação. E as duas têm o mesmo comportamento. Aí foi feita a modelagem do conversor conectado em série, vários conversores conectados em série. E a equação obtida para modelagem de vários conversores conectados em séries seria a tensão total de saída dividido pelo número de conversores, vezes a razão cíclica, mais 1 mais S vezes a resistência de saída pelo capacitor de saída dividido pelo número de conversores. E a validação da equação ficou idêntica à simulação do conversor. E para aprovar os estudos feitos até então, foi montado um protótipo para ver se todo estudo realmente funciona. Aí o protótipo foi baseado em 3 conversores flyback em DCM conectados em série. A tensão de entrada do conversor, do conjunto de conversores foi de 600 volts, a tensão desejada de saída do conjunto de 600 volts, a potência do conjunto foi de 3 kW, frequência de computação de 40 kHz e o número de conversores 3. E cada conversor foi projetado para 200 volts de entrada, 200 volts de saída, processamento de 1 kW, e frequência de comutação de 40 kHz. No projeto transformador, o projeto transformador foi feito considerando uma razão cíclica máxima de 0,45 e um rendimento mínimo esperado de 90% e a relação de transformação de 0,75. E os valores obtidos na confecção desses transformadores foi de 65,7 microhenry para o transformador 1, 65,8 microhenry para o transformador 2 e 64,4 para o transformador 3. E a indutância de dispersão obtida no transformador 1 foi de 580 nanohenry, 630 nanohenry para o transformador 2 e 640 nanohenry para o transformador 3. A malha de controle do conjunto foi feito baseado no conjunto de conversor flyback conectados em série, a medição da tensão total de saída, utilizado o C3525 para fazer o controle e os drives da supply para fazer o comando dos interruptores do conjunto de conversores. A malha de tensão, utilizando a planta de tensão, e utilizei um compensador PI com filtro, porque na malha direta da minha planta não existe um integrador, para inserir um integrador e deixar o sistema do tipo 1, erro nulo, o segmento de uma referência.
e um proporcional para aumentar o cruzamento de 0 por 0 do sistema, aumentando a dinâmica do meu conversor. E o filtro foi porque o compensador que eu implementei foi um compensador analógico. E o filtro foi para eliminar os ruídos de alta frequência, para que eles não interfiram no meu controle. Aqui o diagrama de magnitude, diagrama de Bode de magnitude e de frequência. Em a parte contínua é o meu conversor em malha aberta sem o compensador, e o tracejado é com o compensador. O controle foi projetado por uma frequência de cruzamento de 120 Hz e uma margem de fase de 65 graus. Essa é a imagem do protótipo, conexão em série da entrada, conexão em série da saída do protótipo, os transformadores projetados, o circuito de controle e o circuito de comando. Aí os valores obtidos por simulação e experimentais. As principais grandezas foram medidas a tensão de entrada, a tensão de saída do conjunto, a tensão de pico nas chaves, a corrente de pico na chave, a corrente média na chave, a tensão de pico nos diodos de saída, corrente de média nos diodos de saída e a corrente média no transformador, no primário do transformador. Nisso aqui destaco a tensão de entrada dos conversores. O experimental do conversor 1 cheguei a 202,6. No simulado, a simulação foi considerado os valores dos transformadores confeccionados. Chegou em 201,1. Conversor 2, 203,4. E o simulado 201,5. E o conversor 3, 196,3. E o simulado 197,4. E a tensão de saída do conjunto de conversores, 200,7 no experimental, 201,1 no simulado, 201,5 no experimental, no conversor 2, 201,4 no simulado, e o conversor 3, 194,3 no experimental e 196,9 no simulado. Esses valores ficaram bem próximos do esperado. E para validar a equação do equilíbrio entre as tensões, eu calculei as tensões de saída pela fórmula, o simulado e o experimental. E eu deixei de acordo com o desejado. O desejado seria cada conversor ter 200 volts. Seria o que eu desejaria, se fossem todos idênticos. O cálculo, eu tive um erro do desejado, porque a indutância magnetizante dos transformadores eram diferente, de 0,65%. No simulado, cheguei a 0,55% e no experimental deu 0,91%. Todos os valores ficaram bem próximos, com um erro menor de que 3%. Aqui seria a mesma coisa eu fiz para as tensões de saída, a mesma comparação para ver quanto de erro eu vou ter e para validar essa equação sobre a indutância magnetizante e a razão cíclica. Aqui seria as formas de onda obtida na simulação, no experimento. Aqui a forma de onda em cima do interruptor ativo. Destaco pelo funcionamento do circuito Snubber, que ele conseguiu grampear o sobressinal de tensão em cima do interruptor. A forma de onda da corrente nos interruptores ativo de entrada, destacando com a sobrecorrente existente no circuito por causa do Snubber, do circuito de Snubber. A corrente no primário do transformador. Aqui destaca essa corrente negativa, que seria a energia do Snubber retornando para a minha fonte. Aqui a tensão do diodo de saída dos conversores. E aqui a corrente de saída em cima dos diodos de saída. Por 4 dos diodos de saída. Foi feita também uma simulação da dinâmica dele, aplicando o degrau de carga, com o conversor funcionando em 100% da carga nominal e passando abruptamente para 76% da carga nominal. No momento da comutação, existia uma sobretensão
E o mais importante, que a tensão de saída do conversor voltou ao patamar antes da aplicação do degrau de carga, que no experimental ficou muito próximo do simulado, dos valores obtidos por simulação. Depois foi feito também o degrau de carga com o conversor funcionando a 76% da carga nominal, passando a 100% da carga nominal, e a tensão de saída do conversor antes da perturbação, após a perturbação, continuou no mesmo patamar. E o rendimento do conversor, do conjunto de conversores, ficou em torno de 94,5%. Um ótimo rendimento, vendo que são conversores flyback com uma potência elevada, cada conversor flyback processando 1 kW. E a conclusão do trabalho: foi desenvolvido um conversor CCCC modular, de alta tensão na entrada para alta tensão na saída, utilizando componentes de baixa tensão. Foi comprovado o equilíbrio dinâmico entre as tensões dos conversores, sem a necessidade de controlar individualmente a tensão de cada conversor na entrada e na saída, e obtivemos um rendimento elevado pela estrutura. E a proposta de trabalhos futuros seria estudar a mesma topologia, só que com a bidirecionalidade do conversor, substituindo o diodo de saída por um interruptor, e efetuar também a montagem de um conversor flyback utilizando 2 interruptores, que daí então com um flyback com 2 chaves, a tensão do interruptor é grampeada com a tensão do barramento, não precisando da necessidade do circuito de snubber. Obrigado pela atenção.